A pulsão de morte fragmenta, separa, desconstrói, né? Ou desfaz o um. E esses dois movimentos, então, eles vão engendrar um certo tipo de entendimento sobre o que é a repetição. Né? Essa terceira concepção, né, engloba, como estou mostrando, as anteriores, e que nos leva a perguntar, isso seria então o final da conversa, se aqui vigora primeiro um, e ele vai se repetindo e vai se diferindo, né, em fracassos, que seriam assim, quase uns, não uns, quase dois, ou se o processo da repetição começa com um não um, né? Começa com uma prevalência, ou seja, o que a gente tem na origem, né, um problema vetado, um problema perigoso, né, para Lacan, o que a gente tem na origem é o fracasso do um, é a ausência do um. Né? E um seria, vamos dizer assim, a produção precária, provisória, temporalmente restrita, de unidades impermanentes. Ok? Bom, uma palavra-chave para entender essas três entradas da ideia de repetição, né, que vai aparecer muito ligada, né, no Freud, a ideia de repetição. Repetição em alemão se diz Wiederholung. Né? Vida é de novo. Né? Holen é buscar. Né? Então, vou buscar de novo. Né? Wiederholung se combina, mas se opõe a uma outra noção muito presente no Freud, particularmente um pouco estudada, que é de retorno. Né? Retorno se diz vida quer. Né? Quer remete a uma espécie de círculo, né? Um envoltório. Né? Vida quer é uma nova volta, vamos dizer assim, ou um retorno. Do outro lado, a gente tem então a repetição como Wiederholung. Um dos trabalhos críticos mais interessantes que o Lacan aplicou sobre essa noção era dizer, olha, os psicanalistas eles estão confundindo os fenômenos de retorno, por exemplo, o retorno do recalcado, né? Por exemplo, o retorno no real daquilo que não foi inscrito no simbólico, né? Os fenômenos, portanto, que são internos à lógica do desejo, né? A insistência desejante, eles estão confundindo esses fenômenos com um grupo outro de fenômenos muito mais radicais, né? São fenômenos ligados à Wiederholung, ligados à repetição propriamente dita. Né? Bom, uma palavra então chave para a gente estudar essa diferença aparece frequentemente no Freud, que é a palavra Zwang. Né? Zwang é um termo que a gente encontra, por exemplo, no xadrez, né? Que diz respeito ao seguinte: você força o seu inimigo a fazer um lance que vai ser desastroso para ele. Né? Você vai conduzindo as suas peças de tal maneira que no xadrez, você sabe, não tem passo, sua vez de novo. Você é obrigado a jogar. Né? Então, um zwang é quando você obriga o outro a fazer um movimento desvantajoso. A tradução literal, né, por exemplo, o Hans concorda nesse ponto, a zwang seria uma compulsão. Né? Só que compulsão tem uma desvantagem que assim remete a gente imediatamente ao sintoma compulsivo. Né? Pessoa que não consegue parar de lavar as mãos, que volta para ver se o gás está fechado ou aberto, que acha que esqueceu a porta da casa aberta, ou então que fica fazendo contas o tempo inteiro, né? Compulsão por números. Ou seja, tem imediatamente o fenômeno clínico da compulsão. Ao passo que a ideia ela é mais ampla e mais simples. Né? Zwang implica uma espécie de forçamento subjetivo. Essa palavra aparece, por exemplo, no projeto de psicologia científica para neurólogos, em 1895, quando Freud fala de uma primeira reação, né, automática do aparelho psíquico ao desprazer. Essa reação ela é uma compulsão para a ação, ela é uma zwang para a ação. Né? E destaco isso porque, de fato, no projeto a gente encontra
primeira concepção freudiana sobre a repetição, que vai ser usada para definir o que é um desejo. Para dizer lá no projeto, o desejo é o retorno a traços nêmicos. O retorno ou a repetição de uma experiência de satisfação. Então aí vocês veem os dois elementos. A repetição da experiência de satisfação, a vida rola, de novo o encontro com aquele objeto, e, de um lado, e do outro, o retorno aos traços nêmicos de satisfação. As duas ideias, então, comparecem, a repetição e o retorno, para definir o desejo. E nesse mesmo texto ele diz, a gente tem, então, o desejo de um lado, e a gente tem aquilo que é uma defesa contra o excesso que o desejo pode causar, e essa defesa primária é a Zwang. Ou seja, não quer dizer que a criança pequena desenvolva compulsões, mas que ela apresenta respostas que são coercitivas, que são compulsórias, que são automáticas. E para falar disso ele vai recorrer à ideia de reflexo. Só que esse reflexo é um secundário. Primeiro vem a Zwang. O reflexo é um exemplo da Zwang. Bom, então isso no primeiro Freud. A compulsão a bocejar junto com o outro. Uma conferência chata escutada em Freud, por exemplo. A compulsão a rir quando o outro ri. A compulsão a mimetizar os afetos não é exatamente uma compulsão no sentido da neurose como obsessiva compulsiva, mas é uma Zwang. Isso seria estar compelido a? Compelido a, isso. Compelido a, mas com a ideia de forçado. Você não tem opção de não fazê-lo. Como na mímica dos afetos. A segunda aparição da ideia de impelência, compelência, é justamente nos anos 10, 14, quando Freud muda o seu paradigma clínico. Até então ele trabalhava, desenvolvia conceitos principalmente em torno da histeria, e a partir de 1909 até 1914 ele começa a orientar o seu interesse para a neurose obsessiva. Ele chega a dizer assim, quando ele atende o homem dos ratos, atende o homem dos lobos, e ele chega a dizer, esse é o maior desafio para a psicanálise. Nós conseguimos desbravar, entender as coisas que acontecem na histeria, mas a neurose obsessiva é um universo muito mais complexo, muito mais difícil. E o que ele descobre no núcleo dessa forma de neurose? A Zwang. Que ele chama então a neurose obsessiva, é a Zwang neurose. Veja só, aí ela é traduzida por obsessão e não por compulsão, como no caso da defesa primária. Então, e nesse momento que o Freud começa a se dar conta que existe então, um quadro clínico, existe uma situação de tratamento que complica as coisas, complica pela força que impõe as relações humanas, que impedem a repetição. Isso no interior do que seria um instrumento básico para tratar o outro, que a psicanálise não inventou, mas usa em seu favor, que é a transferência. Então, no contexto de uma clínica que já tem consciência de que o que a gente cura não é a neurose em estado bruto, mas é uma espécie de similar, veja só, de repetido miniaturizado, que é a neurose de transferência. Ou seja, é a atualização da relação com o analisante dos sintomas, das angústias, das inibições, e, portanto, uma vez atualizadas, você vai dizer assim, atualizado quer dizer o quê? Repetido, retornado, tem um conceito de mesmidade que está presente aí. Então, os conflitos na infância, os conflitos envolvidos no recalque, os impasses de simbolização, tudo isso retorna na transferência, repetindo. Você vai dizer, não, olha aí, problema. Todo mundo acha que a transferência é um caso de repetição.
ou melhor, a repetição é um atributo da transferência. Ao contrário, o conceito de repetição é muito mais geral e a transferência se diferencia desse conceito quase que como um caso particular. Né? Então, quando o Freud descreve as coisas desse jeito, o que a gente tem no horizonte da cura? O que é curar? Curar é você ultrapassar essa repetição. Você prescindir dessa repetição. Você tornar essa repetição contingente. Você, vamos dizer assim, fazer algo novo com essa repetição. Né? Bom, essa então é uma segunda entrada para um segundo momento. O terceiro momento é quando o Freud de fato diz há uma série de situações clínicas que a gente precisa, vamos dizer assim, renunciar à nossa teoria para conseguir pensar. Em 1920 ele vai fazer isso quando ele olha para fenômenos como o brincar da criança. A criança brinca sempre igual. Né? Fenômenos clínicos como acontece um desastre, um trauma. Em seguida, você tem os sonhos de repetição. Esses sonhos de repetição, que a imagem do assalto fica voltando de novo, oferece como explicar esse fenômeno de repetição. E, terceiro exemplo é, aí incorporando o problema da transferência, aquelas pessoas que parecem que vão se curar, eles repetem no tratamento analítico e de repente criam para si uma espécie de força, de novos sintomas, de recusa a se curar. Como explicar esses três grandes fenômenos, né? Que a teoria até então não conseguia dar conta? Vou introduzir um novo conceito que chama Wiederholungszwang, ou seja, compulsão, impulsão, obrigação de repetição. Então, Zwang, defesa primária. Zwang neurose como um modelo que permitiu uma descrição do tratamento de transferência. E Wiederholungszwang, compulsão à repetição. Três modelos, três entradas diferenciais da ideia de repetição em Freud. Tudo bem até aqui? Agora eu vou examinar cada um desses três modelos. Dúvidas, perguntas? Vamos lá. No primeiro, eu já adiantei vocês, o Freud trabalha com uma oposição entre o si e o outro. E isso estaria ligado, ou aparece no livro sobre os xistes, onde ele faz a seguinte singela pergunta: por que eu não rio do meu próprio xiste? E qual é aqui o papel do outro? Já pensaram nessa pergunta? Quando a gente escuta uma piada super engraçada, eu queria ter de novo aquela experiência de me divertir com ela. Por que eu posso contar para mim e daí, opa, de novo, e mais uma vez, e mais uma terceira vez? Bom, o sintoma neurótico é mais ou menos assim, só que não tem graça, né? Ou pelo menos a gente esquece qualquer graça dele. Mas o Freud, então, analisando esse fenômeno, ele descreve a coisa assim: eu não posso ter de novo, ou seja, uma repetição daquela primeira satisfação que eu tenho com o encontro do xiste, mas eu passo adiante, né? Eu repito o xiste, né? O Maruzani me contou, eu fico com ele na cabeça, pensando se encontrar alguém para contar o xiste. Uma boa piada é uma boa fofoca, né? E ela precisa rápido passar para o próximo. Eu conto para a Dominique. Quando eu conto para a Dominique, o que acontece? Eu sei contar, né? Ou seja, se a piada funciona, e a piada tem esse critério pragmático, ela só é uma piada se o sujeito ri. Quando a Dominique, se funcionar, ri, eu consigo pegar de volta um pedacinho de satisfação. E é esse pedaço de satisfação que eu consigo, vejam só, a partir da repetição do primeiro tipo, eu chego na repetição do segundo tipo. Eu repito, primeira repetição, eu repito o xiste que eu ouvi. Segunda repetição, eu encontro aquela satisfação que um dia eu tive quando a Maruzânia me contou. Só que ela é invertida. Eu
tenho essa satisfação agora no outro. E a terceira repetição é: eu consigo então pegar um pequeno pedaço de gozo e reincluir e reexperimentar esse fragmento Stückgenuss. Todo mundo se pergunta: mas de onde Lacan tirou a ideia de gozo? Não estava no Freud falava em luz, luz é prazer, cadê o gozo? E nesse momento ele diz: isso é gozo. Ele usa a expressão, Genuss, uma expressão forte. Vejam então como, ela pegou essa ideia, a noção de gozo ela depende de um triplo, uma tripla repetição. Diz então: por que eu não rio do meu xiste? Se transfere a outra pessoa decidir se o trabalho do xiste cumpriu sua tarefa. Como se o eu não se sentisse seguro sobre o seu próprio juízo. Isso é uma condição para a repetição. Olha que interessante. Eu conto para o outro, e quando eu conto a piada, eu suspendo o meu próprio juízo. Segunda condição: o xiste se consuma entre a primeira pessoa, o eu, e a terceira pessoa alheia, e não como no cômico, entre a pessoa e seu objeto. Então a gente tem um tipo de satisfação, um tipo de Genuss, que é aquele que eu recolho aquilo que está acontecendo diretamente no outro e experimento uma satisfação. Mas eu tenho um segundo tipo, um tipo mais elaborado, que implica então que eu conte a piada para poder invertidamente vivê-la de novo, e aí eu tenho o gozo. Repete-se o xiste escutado e se recolhe por identificação um prazer adicional ao rirmos com o outro. Isso é uma diferença importante. No cômico eu rio do outro, ou o outro ri de mim. Enquanto que no xiste, que implica esse trajeto da repetição, eu rio com o outro, eu rio, como diz o Freud, por ricochete. E nesse momento, então, o Freud, na nota 2 desse capítulo, capítulo 7 dos xistes, ele diz: eu preciso fazer um adendo à teoria do Darwin sobre o sorriso. E lá ele diz: aparece então pela primeira vez no lactente, satisfeito e saciado, quando adormecido solta o peito. Para o Freud, esse seria um momento, vamos dizer assim, epigenético do sorriso, não do riso. É quando a criança encontra um ponto de basta. É suficiente. E em cima dessa suficiência existe um a mais, que é marcado pelo signo do sorriso. Nesse caso, é um correto movimento expressivo. E aqui ele está dialogando com o Darwin, esse é o conceito do Darwin. Pois corresponde à resolução de não tomar mais alimentos, por assim dizer, ele fica um basta, ou melhor, um já é demasiado. Tem toda uma teoria do limite aqui em jogo. Quando é que eu sei que eu cheguei no limite? Quando eu passei dele. Quando satis, em latim, quer dizer o bastante. Então eu estou satisfeito quando foi mais do que o bastante. Quando eu me dou conta que eu passei de um certo limite. E esse ultrapassamento do limite, então, é transformado, é dirigido pelas inervações faciais e tal, gerando o sorriso. Talvez o sentido originário do prazer da saciação, continua o Freud, procurou o sorriso, que sem dúvida é o fenômeno básico do riso. Vai ter então no adulto que conta piadas, etc. A gente vai encontrar também essa ultrapassagem e também essa repetição. Bom, na expressão das emoções entre homens e animais, o Darwin vai fazer uma observação sobre os bebês, dizendo que eles muito cedo descobrem o riso, e eles descobrem também, junto com o riso, o fato de que o choro traz um alívio. Essa é uma ideia que aparece lá no Freud do projeto, o choro como uma ação inespecífica, a tal da Zwang. Qual que é a Zwang? É o choro. Eu não ajo especificamente, mas eu ajo, vamos dizer assim, para um mundo indeterminado. Em seguida,
eu adquiro, vamos dizer assim, a ideia de que podem haver ações específicas, ações sobre as causas daquilo que eu estou sentindo. Né? Bom, na sequência desse ponto, o Darwin diz o seguinte: esse movimento, portanto, análogo ao riso, análogo ao sorriso, esse movimento corresponde ao sinal do eco, né, nas fases iniciais da degeneração do cérebro. Pacientes imitam sem entender qualquer gesto absurdo. A repetição, Darwin usando o conceito, parece tomar parte no que se pode entender como disposição etológica ao reconhecimento. Como a maioria dos movimentos expressivos, deve ter sido gradualmente adquirida, tornando-se instintiva posteriormente. Olha que Darwin lamarquista. Então você diz, não, mas o Freud ele não leu direito Darwin, porque ele leu Darwin através do Huxley e do Haeckel, então ele tem Darwin de segunda mão. Não, o Darwin de primeira mão é lamarquista. Porque o Darwin de primeira mão diz coisas desse tipo, né? Como há certos hábitos que se transmitem para a geração subsequente. Podemos supor, então, a priori, que seu reconhecimento também se tivesse tornado instintivo. Né? Ou seja, ele está falando de um reconhecimento instintual, marcado por um sinal clínico bastante conhecido, né? O sinal do eco, que aparece no início das demências. Né? A pessoa, por exemplo, ela repete uma coisa que a outra diz, sem se dar conta que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Vocês têm aí a ação clínica direta da desfanga. Né? Bom, a gente tem 4 síndromes muito interessantes, síndromes neurológicas ou psicóticas, vamos dizer assim, lineares delas, que são descritas a partir dessa observação do Darwin, né? O sinal do eco, e são retomadas em vários momentos por Lacan como um problema que a psicanálise precisaria levar em conta, precisaria extrair consequências, precisaria pensar. Né? Ela cita em vários momentos essas 3. Né? A quarta, vou explicar porque ela vem depois. Né? A primeira é a síndrome de Capgras. Ouviram falar? Síndrome de Capgras, tem um exemplo doméstico para ela. Meu filho chega em casa, né, como sempre, joga o material na porta, né, abre a porta da sala de televisão e, para surpresa de todos, cumprimenta a minha filha. Diz, oi, boa noite. Em vez de grunhir, falar, sai pra lá, o canal é meu, e etc. E a minha filha diz assim, quem é você e o que você fez com meu irmão? Ou seja, ela tem uma resposta que define a síndrome de Capgras, que é o seguinte: a pessoa tem a certeza de que os entes queridos, que pessoas próximas, foram substituídas por sósias. Não, um quadro gravíssimo, porque não há nenhuma diferença, vamos dizer assim, perceptível, a pessoa não mudou de roupa, nenhuma alteração, né, factual na pessoa, no marido, no filho, na esposa, só que o paciente olha e diz, você não é o João, você não é a Mara, você não é o Zé, eu sei que não é. E começa a entabular uma coisa que vai longe, do tipo, alguém fez essa sacanagem comigo. Por exemplo, uma alienígena, por exemplo, espiões alemães. Tem que ter uma explicação para isso, porque não há a menor dúvida de que essa pessoa foi substituída por outra. É um problema fascinante, porque ele coloca em questão a nossa confiança, né, como dizia o Merleau-Ponty, a nossa fé perceptiva, de que o reconhecimento depende de traços de percepção, e se os traços de percepção são idênticos, a nossa percepção vai ser idêntica. Falso. E a gente tem um caso clínico bem relatado que contraria isso. Diz, a sua experiência de identidade não é uma experiência perceptiva. É uma experiência que passa por outros caminhos. Caminhos que a gente poderia redescrever dizendo assim, olha,
pela subjetivação da imagem, né? Por um tratamento, vamos dizer assim, que tem que ver com uma repetição daquilo que a gente sente na imagem do outro, né? E não a imagem bruta, fria, simplesmente, vamos dizer assim, perceptível, sensorial, que aparece desde o outro, né? Então são casos gravíssimos, né? Muitos associados com a esquizofrenia, mas que terminam mal, muitas vezes, porque o que acontece? A pessoa não consegue sossegar com uma explicação cognitiva e muitas vezes ela tem a sensação de que o corpo do outro é um envoltório, é uma capa. Então, se ele abrir o corpo do outro, ele vai descobrir dentro que é um sósia impostor, né? E, de fato, muitas mães atacam filhos, maridos destroem, evisceram o corpo de mulheres também atacam, enfim, pessoas que elas gostam, que elas amam, porque tem certeza que aquele outro não é o outro, né? Ou seja, uma perturbação na relação entre si e o outro. O mais interessante é que a gente tem uma síndrome reversa, essa, que chama-se síndrome de Fregoli. Que eu conheço os caras que têm síndrome de Fregoli também, assim, intuitivamente, né? Se aqueles caras, o síndrome de Fregoli é o seguinte: toda pessoa desconhecida, né, que passa na rua, ela é sentida como um velho amigo. Então, você me lembra, Luiz? Não é que você me lembra, você é o Luiz. Você é o Luiz, aquela é a Sônia, aquela é a Dominique. Enfim, eu olho para uma pessoa e eu vejo um traço de semelhança, né, entre ela e uma outra que eu conheço, né, mas eu não consigo, vamos dizer assim, fazer essa diferença, né, e para mim surge então a convicção inabalável de que esse outro, ele não é diferente, mas ele é o mesmo, né? Ele é o meu amigo desaparecido, que eu não vejo há tantos anos, e etc. Tudo bem? Então, vejam só como são duas síndromes correlatas que afetam esse movimento, vamos dizer, de repetição da imagem, né? Da imagem de si, num caso, da imagem do outro, no outro caso. Tem a Tsvang aí também. Como? Tem a Tsvang também, né? A Tsvang aí também, exatamente. Exatamente. A Tsvang é bem descrita, né, como essa impulsão, como esse movimento assim, automático que ultrapassa, vamos dizer assim, a cognição do sujeito e que impõe a ele uma certa interpretação e significação da imagem do outro, né? O terceira síndrome que, vamos dizer assim, afeta o nível imaginário da repetição, agora eu acho que posso usar essa palavra, né, uma vez que está bem defendida, que é uma perturbação nas relações de repetição da imagem, é a síndrome de Cotard, né? Síndrome de Cotard, essa sim, né, quer dizer, afeta a experiência do corpo próprio, da existência de si. Assim, muito interessante também, chamado de delírio das negações, em que o sujeito tem, de novo, essa convicção, essa significação de que ele não tem mais pulmão, que lhe arrancaram um rim, que o baço foi levado embora, que ele não tem mais cérebro, que ele está vazio por dentro, que seus órgãos foram extraídos, né? E que o Nelson da Silva Júnior estudou essa síndrome no trabalho dele sobre o pensamento borderline, com casos muito, muito interessantes do ponto de vista, vamos dizer assim, lógicos, né? Porque, por exemplo, um psiquiatra chega para um paciente com Cotard e diz: se você não tem mais cérebro, se você não tem mais rins, se você não tem mais baço, o senhor morreu. E aí o paciente diz: não, eu não morri, porque para morrer é necessário ter existido, e eu nunca existi. Para morrer, essa é uma ideia que a gente vai discutir quando entrarmos em A Lei do Princípio do Prazer. Você precisa ter vivido, né? Você precisa ter existido. Ou seja, você precisaria ter tido um rim, um baço, um cérebro e etc. Mas o delírio de negações ele é tal
que ele expurga, né? ele foraclui, inclusive, a experiência de um dia ter existido. Então, nós somos levados à curiosíssima experiência de alguém que não pode morrer. Livre de negações, Lyotard, é uma suspensão da possibilidade de morrer, porque morrer implica em viver, e o sujeito está num estado, bom, se aproxima, para alguns autores, da hipocondria, né? Um estado de negação de si, né? Negação de imagem de si. Bom, como se liga isso com a rejeição? a relação entre o si, né, e o outro, né, precisa estar apoiada num reconhecimento de uma identidade, né, de que eu estou para o outro assim como o outro está para mim. Né. Tem uma lógica de reconhecimento. Essa é a ideia que eu estava querendo defender, que as relações de reconhecimento, elas dependem, num nível mais simples, mais intuitivo, da incidência da repetição no nível da imagem. Né? Só que essa repetição no nível da imagem, o que eu acho assim, interessante, é que ela não é uma repetição da imagem perceptiva dada, né? Como identidade de si, assim. Ela é uma repetição diferida. Né? Eu tenho a imagem e eu tenho como se eu pudesse falar assim, a repetição dessa imagem em mim. Assim como eu tenho a repetição da minha imagem no outro. Né? Tudo bem? Uma espécie assim, né, na filosofia se diria de autoafecção. A gente tem a imagem do outro e a gente tem a afecção dessa imagem no outro em si. Tem, portanto, um fenômeno de repetição. Tudo bem? O último exemplo que poderia trazer aqui é a ideia do autismo, né? Como justamente uma patologia talvez cruzada, né? Dos dois aspectos da repetição, a repetição de si e a repetição do outro. Né? Que se mostra justamente em termos clínicos pela proliferação de sinais clínicos ligados à repetição. Né? Repetição de um som, repetição de um movimento, repetição de padrões visuais, né? E assim por diante. Bom, vou passar então a principal. Pode passar o próximo slide. Temos um problema aqui. Pronto. Esse aqui? Esse aqui. Swan, né? A gente comentou. Daí. Essa imagem. Não. Bom, aqui, peraí. Essa é a prancha 3 desse trabalho do Darwin sobre as emoções, né? Onde ele descreveu esse tema do falso reconhecimento, das patologias de reconhecimento. Né? Quantos sujeitos aí está verdadeiramente rindo? De cima ou de baixo? Né? O de baixo, né? O de cima está, vamos dizer, imitando um sorriso. O Darwin se encapifou com isso. Todo mundo chegaria a essa conclusão, mas a gente não sabe dizer por quê. Por que exatamente? Qual é o desvio na forma do músculo, na apresentação facial que leva a gente a ter essa impressão? Não sei se deu errado aqui, não sei se acharam que era mas para o Darwin era, vamos acreditar no velho autor da Origem das Espécies, o segundo era um sorriso espontâneo e o primeiro era um sorriso falso. Né? Todo mundo ia ver que era um sorriso falso. Mas parece falso mesmo. Parece falso, eu também achei. Né? É um tema de etologia até hoje. É um tema Ekman e Friedrich, se estuda, enfim, exatamente como que a face humana ela produz uma espécie de captura, né, de reconhecimento muito específica, né, que estaria ligado eventualmente aos neurônios de espelho e coisas
Bom, mas vamos em frente, que estamos com o tempo, né? Dessa incursão pelo Darwin, o Freud vai tirar o que a gente poderia chamar de uma teoria freudiana dos afetos como uma repetição. Né? Isso vai aparecer na Conferência 33, quando o Freud diz o seguinte: o núcleo que mantém unido esse ensemble de elevações, percepções, sensações, traços musculares, imagens, tudo isso ele chama de um ensemble. Né? É a repetição de uma determinada experiência ou vivência significativa. Tudo bem? Isso é uma ideia darwiniana, né? Porque o Darwin diz que cada parte da expressão da emoção ela veio de um momento da nossa história assim, filogenética, um momento da história da espécie. Né? E elas se reúnem numa totalidade quando a gente encontra um sorriso no outro, quando a gente encontra um afeto no outro. O Freud consente nisso e diz, é verdade, cada vez que a gente experimenta um afeto, esse afeto é a repetição da experiência daquele afeto vivida anteriormente. Né? Então, esta só pode ser uma impressão muito antiga, né? De natureza muito geral, que devemos situar na pré-história, não do indivíduo, mas da espécie. Isso é o Freud falando. Para que se compreenda melhor, o estado afetivo teria a mesma construção que um ataque histérico. E seria, como este, uma decantação de uma reminiscência. Portanto, o ataque histérico é comparável a um afeto individual neoformado. Ou seja, um ataque histérico, ele repete, né, cenas dramáticas, traços recalcados, significantes recalcados, de uma forma, vamos dizer assim, misturada. Né? Ele está dizendo, é exatamente assim que se forma um afeto. Né? O afeto histérico é comparável então, ao afeto individual neoformado. E o afeto normal é a expressão de uma histeria geral que se tornou hereditária. Então, é um afeto, vamos dizer assim, diferenciado, diferido, neoformado, que não pertence à espécie, vamos dizer assim, que é o afeto histérico, né? Ou afeto formado como um ataque histérico. E o outro, é o afeto normal, é a expressão de uma histeria generalizada da espécie. Uma passagem muito interessante, né? Tanto porque mostra a forma como o Freud entendia a diferença de patológico e normal, né? Como a maneira como ele está usando o conceito de repetição, aqui já anunciando os desenvolvimentos posteriores, né? Apontando para a ideia de que uma experiência ela implica e carrega consigo as experiências anteriores correlatas. Daí o grande enigma que vai se formar, enigma metapsicológico, sobre qual é a origem da angústia. Ou seja, qual é a experiência fundamental, a experiência originária, a primeira experiência, né, que forma um referente, ou melhor dizendo assim, ensemble, que vai se repetir, né, pela vida do sujeito afora. Então, será o trauma, será a separação, será a perda do amor, será a castração. Né? Ele vai testar diferentes modelos. Qual é o problema desses modelos? E ele, teoricamente, especula que esses modelos eles têm que responder a uma imagem. Porque, como vimos, há essa força, essa pregnância da imagem que passa na história da espécie e que passa para o indivíduo e que ela explica a gênese das emoções. Se a angústia é uma emoção, então ela tem uma imagem prototípica. Tudo bem? Bonito isso, né? De que quando a gente experimenta um afeto, ali estão contidas todas as experiências anteriores daquele afeto. Quando a gente ama repetindo todos os amores que a gente teve. Quando a gente odeia repetindo todos os ódios que a gente teve. Quando a gente sente ciúmes, é toda a cadeia de ciúmes vivida, né? A história dos desejos desejados é também a história dos afetos vividos que se retoma numa experiência. Né?
Bom, para concluir essa primeira rodada do tema, né, lembraria a vocês que a teoria darwiniana das emoções ela tem 3 princípios. E o primeiro desses princípios justamente se chama o princípio da repetição. Citando aqui a expressão das emoções, né, o primeiro desses princípios diz que movimentos que ajudam a satisfazer algum desejo ou aliviar alguma sensação, se repetidos com frequência, tornam-se tão habituais que são realizados, tendo ou não a utilidade. Sempre que o mesmo desejo, uma mesma expressão, ou sensação são experimentados, ainda que levemente. Veja como aqui a gente tem o embrião da ideia de desejo como retorno a traços mínimos de percepção, dos afetos como revivência de uma mesma imagem, né, e assim por diante. Tudo bem? Vamos então ao segundo entrada, né? Totem e tabu. E ali ele diz: tá bom, as pessoas vão embora, falando sozinho. Então eu vou tentar uma síntese aqui da ideia, que seria mais ou menos o seguinte. Darwin descreve um momento originário, né, da espécie humana, onde a gente teria uma horda, né, governada por um gorila ou por um símio mais forte, e que tem uma característica que o Freud não trouxe consigo, né, para a sua descrição em Totem e Tabu, que é a seguinte: este ancestral, né, dá origem à espécie humana, ele é basicamente ciumento. O pai da horda primitiva é um sujeito ciumento. Né? E é em função deste afeto, os ciúmes, que ele expulsa, né, todos os machos inferiores, né, de tal maneira a manter para si uma clã, né, de animais. Isso dá. O Freud pega essa descrição e ele diz: A. Concordo com Darwin. B. Não vou mencionar que o pai da outra pesquisa eu vou ter dificuldade de defender. Né? E diz: os irmãos se aliam e expulsam ou matam o pai, né? Devoram o pai, né? Estabelecem então uma restrição de acesso irrestrito às mulheres, ou seja, é a origem da lei. Nenhum dos irmãos vai poder então ter acesso a todas, né? E menos um, tem pelo menos uma que não vai ficar nos domínios daquele chefe da clã, né? E celebram um banquete totêmico para relembrar e reatualizar o pacto entre os irmãos. Então a gente encontra aí essa ideia de que o banquete totêmico ele é uma repetição do assassinato ou do parricídio fundamental. Ou seja, a cultura, os ritos, os mitos, as formas simbólicas, elas também estão organizadas por esse princípio maior que é a repetição. A repetição que atualizaria e que a cada momento tornaria o pacto entre esses irmãos um pacto, como diz o Freud, né, de mostrar que os destinos dessa horda deixaram traços indestrutíveis na linhagem de seus herdeiros. Em particular, o desenvolvimento do totemismo, que inclui em si o começo da religião, da etnicidade e da estratificação social, dizem respeito à repetição desse banquete totêmico inicial. Portanto, a repetição não é mais um conceito ligado apenas à mímica de afetos intersubjetivos, mas é diz respeito ao reconhecimento simbólico, né? À inscrição de uma determinada linhagem, de uma determinada história, de uma determinada clã. Né? Bom, não queria então, passando mais rapidamente, não queria deixar de falar no último momento da relação entre Freud e Darwin, que diz respeito à entrada da pulsão de morte, né? Que o Freud descreve assim: o processo vital do indivíduo
levam, por razões internas, à nivelação das tensões químicas, isto é, à morte. Enquanto que a união com uma substância viva, que conforme o indivíduo diferente aumenta essas tensões, introduz novas diferenças vitais. Por assim dizer, depois, essas diferenças vitais, elas devem ser desvividas, ableved. Isso é uma ideia que eu nunca ouvi discutir, né? Uma expressão completamente assim, interessante, quase que ideológica do Freud, que é a seguinte ideia, né? A vida, ela tem duas negações. A vida pode ser negada pela morte, né? E entre vida e morte a gente tem então esse processo que a gente chama de pulsão de vida, de conservação da vida, né? Mas tem uma segunda negação da vida, que é a ableved, né? Que é a desvida, né? E a desvida, ela vamos dizer assim, contém e traduz muito bem a ideia de o quê? Uma vida que é repetida, né? Uma vida que é repetida de forma negativa, né? Que é negada não por uma negação que seria interna, que é o que ele chama de morte natural. Essa é a grande pergunta do Freud, a grande pergunta metafísica, né? Por que a morte? Se discute muito por que a guerra, né, a origem da agressividade, mas no capítulo 6, que é além do princípio do prazer, o Freud faz-se essa pergunta: para que a morte? E ele vai buscar um biólogo chamado Weissmann, né, e diz o seguinte: olha, a morte é privilégio, né, ou uma experiência facultada aos seres pluricelulares. Né, porque os seres protistas ou unicelulares, eles não morrem, né, eles vão se dividindo. Ele cita a experiência de um cara que seguiu até 3.029 gerações de um protista, né, que vão se dividindo, que vão se dividindo, que vão se dividindo, e ele nunca morre. Né? Ele permanece, vamos dizer, com as mesmas propriedades genéticas ou celulares. Bom, esses que se dividem, portanto, sem sexo, não morrem. Aqueles que morrem são os que escolheram uma estratégia filogenética o sexo. Né? Ou seja, ter gametas de pelo menos 2 tipos, né, que se cruzam e se cruzam produzindo variações. Essas variações permitem que eles se adaptem muito melhor ao ambiente e que, portanto, a morte é uma espécie de brinde que veio junto com a sexualidade, né, ou com o sexo. Né? Eles querem ter sexo, isso produz o quê? Uma divisão interna dos seres sexuados. Isso diz o Weissmann, né? Entre o plasma germinativo, que permanece imortal, né? Que são os gametas, e o soma. Né? O soma é aquilo que se gere ou que está afetado pela mortalidade. Né? A partir dessa divisão ele vai dizer, bom, não, mas na psicanálise a gente também então teria que pensar que a vida é uma espécie de... a vida está envolvida pela morte. Né? A vida é uma espécie de evolução interior, né? Onde é a mortalidade que é o início e não o fim. Isso é uma revolução na ideia de morte, né? E a ideia de vida também, trazida por essa renovação do conceito de repetição por Freud. Né? O que ele fez? Ele pegou a ideia de pulsão e disse assim: poxa, a pulsão ela tem por característica o retorno. Né? O retorno ao estado anterior. Né? A organização oral, a organização anal, a organização fálica. Né? Quer dizer, satisfação como um retorno ao momento anterior. Ele diz, mas isso só acontece no espaço da vida. Né? Da vida, vamos dizer assim, dos seres pluricelulares. E se a gente pensar, vida e mais além da vida e mais além da sexualidade. Né? Quer dizer, bom, a gente teria que pôr em consideração quando é que começou a morte. Né? E olhando para os seres vivos, né? A observação do Freud é a seguinte: durante muito tempo, a substância viva não comportou nem a morte, nem a sexualidade, nem o sexo. Né? E, a partir de um determinado momento, nós ganhamos os dois juntos.
Bom, o que faz a pulsão de morte? Ela também uma espécie de movimento que a gente poderia dizer, como se fosse um retorno. Só que é mais que um retorno, é uma repetição. Repetição daquilo que veio antes da vida. Né? Repetição da morte que antecedeu a vida. Isso é uma ideia super interessante e que permite a gente pensar, então, para tentar ter um tempo de debate, né, permite a gente pensar que no início o que a gente tem é indeterminação. O início que a gente tem é não identidade. E o que se repete, ou melhor, o que se produz, né, a partir dessa não identidade, é uma unidade provisória, temporalmente marcada, que é a vida, né, e que vai retornar, né, vai procurar a negação de si mesma, voltar ao que Freud chama de inorgânico. Puxa, então na existência a gente tem essas duas forças, vamos dizer assim, combinando-se e descombinando-se, misturando-se e se desmisturando. Né? Essa força da compulsão à repetição, da pulsão de morte, né? Ou seja, uma negação, mas não é que é uma negação de algo que foi dado, que é uma negação que é um retorno a um passado, a uma origem indeterminada, onde não havia, portanto, a morte. Né? Onde havia essa continuidade do plasma germinativo. Acho que se a gente então agora volta, né, com a pulsão de morte, entendendo que a pulsão de morte é a grande efígie, o grande conceito, vamos dizer assim, do qual desemboca a repetição, a gente poderia reler Totem e Tabu, né, reler o processo do parricídio paterno, né, dizer, a morte do pai não precisa ser pensada como um pai originário, né, que seria a matriz de identidade para todo o processo civilizatório, né, como faz Derrida. Né. Na verdade, a gente tem um retorno ao passado indefinido, né, o retorno ao passado que produz as condições de não identidade que permitem o presente e o futuro se estabelecer. Também a gente poderia voltar da ideia de pulsão de morte para os fenômenos do reconhecimento patológico, reconhecimento pela imagem. Né? Ou seja, aquela fascinação que a gente encontra no reencontro com a imagem, né? na realização imaginária, né? da repetição, ela já é de saída uma satisfação diferida, como eu tentei mostrar para vocês. Né? Não é uma satisfação do encontro do mesmo, mas é uma satisfação do encontro da diferença. Né? Ou seja, a repetição que cria a diferença. Né? Tudo bem? Então a gente tem três entradas, né, darwinianas no Freud, uma assim, sendo meio desleal, né? Mas uma imaginária, né? O X, uma simbólica, Totem e Tabu, e uma real, que é o que aparece em Além do Princípio do Prazer. Todas elas, se lidas em retrospecto, podemos defender, né, uma concepção não identitarista da repetição. Acho que era isso. Eu vou convidar vocês para estar na conversa, essa longa conversa com o Cristo. Eu vou apenas iniciar o debate. Bom, primeiro confessando que eu nunca tinha pensado em nada. É uma coisa completamente inédita. Mas aí o que eu pensei quando eu estava falando, que me pareceu que era bem, que de uma certa forma é bem diferente. Você está falando, né, de um empréstimo, né, do Freud em relação ao Darwin, mas eu tive a impressão, ao te ouvir, que essa noção de repetição em Darwin, dentro dessa teoria do reconhecimento, né, a partir dessa perspectiva, ela é algo que permite a insistência, a persistência, permite a manutenção, né? Permite manter o vivo, de uma certa forma. Enquanto
na leitura de Freud, uma primeira aproximação da leitura de Freud, e a experiência clínica que a gente tem na psicanálise, a repetição é aquilo que atrapalha o vivo, que atrapalharia o que o Freud chamou a pulsão de vida, já que é algo que justamente não escaparia essa lógica do reconhecimento, já que seria algo do humano que insiste como sem sentido, como sem valor de uso, como sem valor de troca, e só faz se atrapalhar a vida. A não ser que também, isso é uma outra leitura de Freud, que também essa coisa que não faz laço com o outro, e que atrapalha a pulsão de vida nisso que ela faz laço, essa coisa que não faz laço com o outro, ela também ela tem esse potencial, essa potência, esses vãos também, essa potência de insistir com alguma coisa única que não faz laço com o outro. Então, a minha primeira pergunta que eu ouvi de você que ao Darwin a ideia da repetição interessa porque ela mantém o vivo, a vida, e ela é o que produz a manutenção da espécie. Porque para Freud, ele vai colocar a repetição como aquilo que atrapalha a vida. Eu queria fazer uma consideração que, de fato, né, a gente pode ver a pulsão de morte como uma fonte da agressividade, da destrutividade, né, que se não houvesse a pulsão de morte, seríamos assim, mais felizes. Né? Mas, talvez, a ideia mais freudiana é que o pior, você escreveu um trabalho sobre o pior, ele não vem da pulsão de morte. Ele vem da separação entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Ou seja, quando essas duas pulsões se separam completamente, a gente teria, vamos dizer assim, uma repetição que não está mais a serviço da vida e nem do sistema simbólico. Né? Há, portanto, estou imaginando assim que há um chassi de repetição que é fundamental a partir do real para que o simbólico mantenha-se numa repetição ordenadora e para que o imaginário conceda e permita relações de reconhecimento. Né? Quer dizer, o fulcro da coisa é a repetição isolada, né? A repetição que se desgarra, vamos dizer assim, da vida. Esse problema, e eu não diria que ele é oposto no Darwin. Né? Tem, até onde eu acompanhei, tem alguns comentadores que dizem assim, o grande problema do Darwin era a variabilidade. Como explicar a variabilidade? Como é feita a variabilidade? E ele dizia, a variabilidade é, vamos dizer assim, o que torna a vida viável. Né? Uma espécie só sobrevive com a variabilidade. De onde viria então a variabilidade? É de onde viria a permanência da vida, a consecução da vida. A vida depende desse processo. E que o Darwin teria intuído que o que se repete é a variância, não é a identidade. E nisso ele teria dado o corte, vamos dizer assim, com o evolucionismo metafísico, progressista, teológico, dizer que o que repete é o mesmo, né? É a reposição da identidade. E eu acho que essa é uma intuição muito forte, né? Que o Freud poderia ter pego, ou então conversado com o Darwin. Né? É o princípio diferenciador, né, da variância, que é o que se repete. Não sei, acho que não está talvez não, mas foi bom eu ter feito minha pergunta ingênua, porque foi bastante elucidador. Eu falar disso. Eu vou pegar várias perguntas. Tem uma pergunta aí no fundo. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão do acúmulo da quantidade. Porque dá para ouvir? Não, vai estar sendo
Está desidratado. Queria te ouvir um pouco sobre a questão do acúmulo e da quantidade. Porque, a respeito de todas essas semelhanças entre as duas formas de pensar diferentes, queria te ouvir se haveria uma possível diferença entre elas, no sentido de que, para negar esse ponto de origem fundamental, talvez a psicanálise opere com pontos-chave de mudança que não são originários, mas são organizadores. Então, portanto, o assassinato do pai, o incidente do pai, digamos em inglês, a sensualização do corpo da criança. Certo? Não são originários, mas eles são pontos que organizam as repetições de duas. Elas vão repetir para aquele ponto. É aquela variância que introduz uma nova série de repetição. Sim, mas uma. Não inicial, mas uma. E, por outro lado, o pouco contato que eu tenho com a teoria da evolução, da manhã, tem uma outra forma de lidar com isso, que é talvez mais venezuelana, que é a diferença advindo da repetição. Então, você não tem um momento fundador, mas tem pequenas variações, e daqui uma hora você observa uma diferença. Não há momento fundador, é um pouco mais próximo daquilo que você trazia dos seres unicelulares. Então, a partir do momento que vai ter uma quantidade, um acúmulo de variações, a partir do qual vai ser possível dizer, olha, aqui tem uma diferença. E isso vai se continuando indefinidamente para frente ou para trás do tempo. Não o princípio da individuação, né? Então, você tem uma nova organização, está falando do novo indivíduo, novo mim. Então, é mais ou menos isso. Haveria uma diferença que não seriam versões de uma mesma forma de lidar com a diferença. Por exemplo, eu acho que você pode pensar a diferença que você está supondo a partir da distinção que o Kierkegaard faz. Né? Você tem uma repetição que seria, vamos dizer assim, conservadora, né? que o protótipo é o casamento, né? Coisa estranha, né? O casamento ele conserva e suprime as diferenças, produzindo uma mesma identidade. E tem um outro tipo de repetição que ele diz é aquela repetição que aconteceria, vamos dizer assim, na estética, né? Onde ela produz o novo, né? Ou é uma repetição que é condição para o novo, pode chamar de metafórica, né? Ou diferenciante, como Derrida, né? Ou criativo. Né? Geralmente, uma é tida como, vamos dizer assim, uma diferenciação da outra. E que a mais primitiva, a anterior, é aquela que procura estabelecer e manter identidade, seria a repetição ética, né, do Kierkegaard. Acho que tem uma leitura que quis apresentar aqui, defender essa ideia do Darwin e do Freud, que inverte as coisas. Né? Basta a gente ler desde a lei do princípio do prazer para a X de sua relação com o inconsciente, e a gente vai encontrar uma repetição que, apesar de ser posta em termos biológicos, ela se afiniza muito mais com as seriações estéticas do que com as conservações autoconservadoras, vamos dizer assim, do eu, das funções de autoconservação no Freud. Tanto que no começo da Além do Princípio do Prazer, o Freud começa a dizer que a pulsão de morte ela deriva da pulsão de autoconservação. Né? Ela é uma espécie de radicalização da autoconservação, um excesso de autoconservação. E daí ele reformula para... Não, na verdade a conservação ela é um capítulo, vamos dizer assim, provisório, precário, né? Uma unidade temporalmente restrita da não unidade. O Vladimir, quando falou do valor estético da repetição, ele fez uma referência rápida a isso, o distanciamento que a repetição produz um distanciamento do sentido e, portanto, não sei se estou traduzindo o que o Vladimir estava falando, produz um distanciamento do sentido, continuando um pouco na minha pista, a repetição como aquilo que não faz sentido. Produz um distanciamento do sentido e, portanto, isola o gesto, isola o ato, isola o gesto estético. Ele estava se referindo ao americano. Andy Warhol.
como que... Eu posso... Sim, Você acrescenta, se entra, talvez aqui se entra nesse debate super longe da psicanálise, como eu preciso puxar um pouquinho para voltar. Mas eu estava pensando na outra dualidade de Freud, não é bem uma dualidade, a outra dialética de Freud, que é o princípio de prazer e o princípio de realidade, vamos falar de realidade, que o princípio de prazer tem a repetição. No entanto, não sei muito se Freud observou isso ou não, mas isso é empírico, que a própria repetição do princípio de prazer entra um pouco em função da pulsão de morte. Porque uma hora você não tem mais prazer. Né? Quer dizer, se você ficar entregue só a essa repetição desse princípio que é vital, por isso que eu acho que é interessante pensar isso o mais possível dialeticamente. Se você se entregar ao movimento desse princípio que é vital, ele se anula. Né? Porque por mais que o princípio de prazer tenha, acho que você falou de casamento, falou de várias situações em que a repetição existe alguma coisa sobre repetição que ela pode se tornar entrópica, né? Isso, exatamente. Ser, exatamente, como a entropia, como a pior, repetição ao mesmo tempo que tem um movimento de pulsão de fibra, né? No mesmo princípio pode haver um movimento entrópico. Enfim, só queria comentar isso, ver se vai no mesmo sentido. Acho que sim, Lolita. A gente tem essa ideia, né, de que o princípio do prazer, no fundo, ele não se opõe de fato ao princípio da realidade. Porque o princípio da realidade, ele busca o prazer, só que com uma diferença que é o tempo. Ele opõe a resistência, mas ele introduz essa ideia importante, que é o tempo. Né? E um tempo que a gente pode dizer assim, pode ser pensado como duração, mas pode ser pensado também como limite. Né? Aquele autor que eu gosto muito, chamou o Juranville, né? na Lacan e a filosofia, ele diz assim, a primeira intuição que o Lacan tem sobre o real não é o não sentido, mas é o tempo. É o tempo que a coisa demora para retornar. É o tempo do mais que faz a gente passar do princípio do prazer para o princípio da realidade. Tem uma diferença. Qual é essa diferença? Essa diferença está no tempo. Né? Só que como a gente discerne, então, a primeira entrada da segunda entrada? Okay? Entra um pouco na questão da Dominique, né? Que para pensar um processo de repetição como um processo, vamos dizer assim, criativo ou simbolicamente articulado, a gente teria que pensar ele primeiro como um processo capaz de conter dentro de si uma negação. Né? Então, por exemplo, nos quadros do Hooper, nos quadros em que aquilo que há de mais essencial na tela é a subtração de algo que a gente não consegue dizer exatamente o que seria. Né? Aquela tela é uma repetição de uma cena cotidiana, trivial, um bar, uma mulher se preparando para o trabalho, etc. E algo profundamente incomodatício na imagem, que é justamente aquela imagem, ela te oferece uma repetição quase que trivializada, mas como uma coisa que foi suprimida. Né? Essa uma coisa que foi suprimida é vamos dizer assim, uma indicação, vamos dizer assim, da articulação da repetição do real ao simbólico. Né? Um segundo traço importante na repetição, uma segunda maneira de pensar a repetição não entrópica, né? Essa que se articula com o simbólico e com o imaginário, é aquela repetição que deixa o traço de si mesma, aquela repetição que faz história, né? Que é, no fundo, como a gente tenta debelar os efeitos, vamos dizer assim, do pior e da devastação que vem junto com uma repetição quando ela aparece como uma neurose de destino, quando ela aparece como uma espécie de mandamento insensato, né? A gente vai procurar o quê? Deformações que façam com que aquela repetição ela se articule, de certa forma, com uma formação de retorno. Né? Então, eu tenho aqui uma diferença, mas que me permite introduzir, sim, um fio, como Freud falava no desejo, né? Uma espécie de fio condutor, um fio de sentido. Né? Porque senão você tem um não sentido,
como, vamos dizer assim, manifestação bruta, e não no sentido como absence, né? Quer dizer, como sentido posto e sentido subtraído, como sentido posto e depois tornado sans blanc, né? Tornado branco, tornado, vamos dizer assim, negativizado. E esse processo, acho que traduz essa amálgama entre pulsão de vida e pulsão de morte que o Freud insistia e dizia, bom, é tão importante. Né? Porque pulsão de morte, é por isso que eu estava pegando a coisa do princípio do prazer, que repete, uma hora não desensibiliza. Porque na arte você vê, né, os momentos em que é preciso destruir para criar o novo. Né? O Luiz Garcia Rosa, que não é psicanalista filósofo, ele dá uma positividade na pulsão de morte nesse sentido, na estética, por exemplo. Esse é um grande encruzilhada, né? Porque naqueles que defendem a destruição como princípio criativo, vamos dizer assim, estão os mais conservadores e os mais progressistas, né, em termos de história da arte, né? Enfim, teoria da criação. Né? Justamente a grande questão é como você consegue dirimir, vamos dizer assim, a destruição criadora da destruição utrópica. Né? Esses critérios, o tempo, a negatividade, a história, eles talvez ajudam a gente a pensar a repetição mais darwinianamente, mais, vamos dizer assim, profissionalmente. Né? Porque me incomoda um pouco toda uma retórica, vamos dizer assim, da destruição, da pulsão de morte como violência pura, que você sabe, gera interpretações de estados sociais que são imprestáveis, que não te ajudam a entender nada sobre o processo de real produção, né, da ruptura de laços de reconhecimento, da ruptura de processo de simbolização e do descarramento da repetição em relação aos imaginários simbólicos. Tem pessoas aqui que estão ligadas à arte, não sei se Celso se queria entrar na conversa. Não, explicar isso aí, por exemplo, o que a Maria Rita falou, né? Se você parte da destruição, como as vanguardas fizeram, você chega a um momento de impossibilidade. O momento de impossibilidade é aquele que não opera nenhuma transformação e nenhuma repetição, porque é exatamente o momento em que a repetição é o congelamento da possibilidade da metamorfose. Né? Então você tem a eterna metamorfose do mesmo. Isso é morte. Tá. Isso é o que se chama morte da arte. Mas você ligaria isso com uma espécie de suspensão da repetição? Pensando a destrutividade? Não, você entra num outro ritmo. Na repetição que você fala, a Deleuziana, por exemplo, né? E, por exemplo, você pega na arte contemporânea e você não tem mais a possibilidade da produção da destruição, porque aquilo que poderia ser feito foi feito, ou seja, foi levado até o seu fim expressivo. Né? O que vem depois? O que vem depois é exatamente, aparentemente, uma repetição, ou seja, a retomada de alguns nexos ou de alguns elementos não realizados e apenas sugeridos no passado, qualquer coisa, no mesmo no passado das vanguardas, só que não cabe a repetição. O que cabe é uma outra coisa, é o que eu chamo de elaboração. Aí nós, exatamente. Então não é repetição nesse sentido. É exatamente essa relação entre diferença e repetição. Que a repetição funciona como uma espécie de intensidade, geralmente falando. Né? É uma intensificação. Talvez, não sei, esse primeiro momento não de busca ou retomada seria um pouco o que o Freud chama de retorno. Né? Sim. E esse retorno, às vezes, é retorno nesse sentido de levantamento de um recalque. Às vezes, entendeu? Às vezes é de um esquecimento. É um trabalho histórico. Às vezes é de uma impossibilidade histórica. Essas três possibilidades são ultrapassadas no momento em que o que você faz não é repetir, mas é elaborar. É o que faz a arte contemporânea. O problema do modelo da elaboração, nesse Freud, é que ele participa, talvez demasiadamente, não sei o que você
você acha, da ideia de que a simbolização no fundo é luto. Né? Que simbolizar é fazer um processo de perda e de luto. Você tem um outro modelo no Freud que, vamos dizer assim, vai apontar que a simbolização ela também acontece pela via do trauma e da fantasia. Né? Eu entendo um pouco disso, mas me parece plausível que você fala. Mas, gente, em relação à estabilidade, na questão de saber, na verdade, lado da morte. Repete para o pessoal. Pensando em relação a saber e verdade, essa reflexão poderia estar no lado do saber e a verdade. Não sei, mas eu poderia pensar também o contrário, né? Quer dizer, essa ideia de que a verdade é aquilo que falta o saber para ele se completar, né? Então, a verdade é aquilo que falta o saber para ele fazer identidade consigo, né? O tempo, o espaço, com o outro, né? Então, o que se repete de um ponto de vista, né? O que retorna do ponto de vista é a elaboração do saber, vamos dizer, em torno de si. Mas o que se repete mesmo é essa verdade que aparece sempre indicando a incompletude do saber. Né? Eu colocaria a verdade mais do lado, vamos dizer assim, da repetição do lado da verdade do que do lado do saber. Né? Tem essa ideia lá do Lacan no Seminário 17 de que o traço de repetição ele comemora o gozo. Né? E a alusão é a totem de tabu. Né? Toda repetição ela faz uma elaboração, ela faz uma criação simbólica, né? Cujo modelo é justamente o luto, indicando que ali há algo que ao mesmo tempo repete, mas que excede a repetição. Esse excesso na repetição é a nova posição de verdade, né? Vai dar, vamos dizer assim, vai construir esse modelo, vamos dizer assim, de dialética histórica, né? Dentro do tratamento que o Lacan vai trazer do reino. Né? Essa vai ser a sua última palavra? Posso repetir mais uma vez? Então, sua última palavra. Não, Cristo, eu te agradeço pelo elan, pelo entusiasmo, pela nova rodada que você deu ao nosso ciclo da repetição. Te convido para, em novembro, para ouvir o Manuel falar do Camus. E agradeço a todos vocês pela presença e até, então, a nossa última rodada do mês que vem. Tá bom? Obrigada.